Fala pessoal, aqui é André do canal Professor André Locatelli, aqui do Método Zero Chute. Hoje eu vou fazer uma coisa muito bacana com vocês. Vou apresentar este assistente nosso de inteligência artificial que ele vai fazer automaticamente para mim um diagnóstico financeiro guiado da empresa, da pequena e média empresa, da sua pequena e média empresa, para você ter noção das coisas que estão acontecendo com as suas finanças e não ter que ficar passando horas e horas e horas e horas pensando e não achando o problema. Então esse assistente ele é muito bacana. Quais dados você vai precisar para que esse assistente funcione? Olha que coisa interessante, pouca coisa. Você vai precisar pegar do mês que você está trabalhando ou do mês anterior, ou dos meses anterior, quantos você quiser. Você vai precisar pegar a receita total de faturamento da sua empresa, o custo total de aquisição de mercadorias, as despesas fixas que você tem, as dívidas de curto prazo que vão vencer em 12 meses, e o valor atual da sua reserva financeira, se você tiver, e a despesa variável que mais te incomoda, ou simplesmente você pode listar todas as despesas variáveis. Ok? Como é que funciona o meu assistente? Meu assistente ele funciona da seguinte maneira, e eu vou explicando ao longo dessa pequena aula os conceitos fundamentais que nós precisamos. Vamos para a prática, sem delongas. Então eu vou dar um olá para ele aqui, para a gente começar. Vou dar um olazinho para o meu assistente. Aí ele falou para mim: olá, é um prazer ser ele é um tutor, tá vendo? Ó, ser seu tutor e analista financeiro sênior para a prática guiada. Isso aqui é uma prática guiada que eu criei esse gen para te ajudar aí na sua empresa. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Etapa 1, diagnóstico inicial. O que ele está perguntando? Aquilo que nós já tivemos separado na nossa planilha. Para iniciarmos nosso diagnóstico, por favor, atue como dono de um pequeno negócio, se você tem o seu pequeno negócio, e defina sua situação financeira. Forneça 3 dados básicos do último mês de forma anônima. Então tá aqui, ele quer a receita, ele quer o custo total com mercadorias e quer as despesas fixas. Bom, como você já fez isso daí, já listou isso daí lá na sua planilha, eu só vou dar uma explicação rápida. Receita total é receita bruta total, é a quantidade que você vende vezes o preço de cada unidade vendida. Básico. O custo total com mercadorias é o CMV, custo da mercadoria vendida, aquilo que você pega na sua nota fiscal, incluindo fretes e seguros, por unidade que você compra. Né? Se, por exemplo, você tem uma nota fiscal de 10 mil unidades de produto, cada uma custa R$1, com frete seguro incluso, né? 10 mil unidades, 10 mil reais o valor total da nota, então cada unidade R$1. Então é só pegar sua nota fiscal lá e ver o custo unitário. Despesas fixas. Despesas fixas é aquilo que você tem constante todos os meses. Aluguel, salários de funcionários, né? E N outras situações aí na sua empresa que podem ser despesas fixas. São aquelas que são constantes em vários períodos do ano. Então eu vou pegar minha planilhazinha aqui simplesmente e vou listar o que ele me pediu. Ele quer o que? Receita total. Pegamos a receita bruta total aqui. Vamos pegar ela. Então aqui a receita total, 25 mil. Só você copiar e colar, sem medo de ser feliz. O 2 é o custo total das mercadorias, né? O CMV, que eu já separei na minha planilha. Você está vendo uma simples planilha de levantamento de dados, me dá as informações que eu preciso para eu fazer um diagnóstico inicial da minha empresa. Logicamente, se você quiser este gen, eu vou deixar as instruções no final do vídeo. Gratuito, tá? Já vou avisar. Despesas fixas, né? Ele quer as despesas fixas também, aqui no valor de 15 mil reais. Dá um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui. Pronto, então já coloquei aqui receita total, custo e despesa fixa e vou dar simplesmente um Enter. Ah lá, ótimo, obrigado pelos dados, vamos analisá-los. Receita total 25 mil, tal, só descreveu. Aí ele me deu aqui cálculo e importância da métrica. A primeira métrica que calculamos é o lucro bruto e a margem de contribuição. O lucro bruto ele vai calcular para a gente a margem de contribuição, que nada mais é do que ele já está até colocando aqui, ó, lucro bruto, receita total menos o custo da mercadoria vendida ou o custo dos serviços. Então ele me deu
que o meu lucro bruto aqui é 25 mil, menos os 13 mil, 12 mil reais. Aí ele me dá importância, ele te dá importância aqui do lucro bruto. O lucro bruto, ele mostra quanto dinheiro sobra da venda dos seus produtos antes de pagar as despesas fixas e variáveis. É a primeira medida de eficiência operacional, tá certo? Então este valorzinho de 12 mil reais aqui, ele está anterior ao pagamento das despesas fixas que você tem na sua empresa e as despesas variáveis. Despesas variáveis nada mais são do que aquelas despesas que variam, né? Ou seja, quanto mais você vende, mais você tem despesa variável. Quanto menos você vende, menos você tem despesa variável. E a margem de contribuição, que é a diferença entre o lucro bruto, né, na prática ali, e os custos variáveis ali, vamos falar assim, para você contribuir para cobrir com as suas despesas fixas. Então tá aqui, ó. Neste momento a margem de contribuição por unidade não é possível, mas o valor total do lucro bruto de 12 mil é na prática o valor que você tem para contribuir com as despesas fixas e gerar lucro também. Bom, ele vai me dar aqui um lucro líquido parcial da minha empresa, se considerarmos apenas as despesas fixas informadas. Cálculo lucro bruto menos as despesas fixas. O que vai sobrar? Olha só, seu lucro líquido parcial, 12 mil menos 15 mil, porque eu tenho 15 mil reais de despesa fixa, eu já estou num prejuízo de 3 mil reais. Olha que coisa interessante que eu já localizei aqui na minha empresa, talvez coisas que talvez a pessoa não estivesse enxergando naquele momento, mas ela já está operando nesse período com um valorzinho de 3 mil reais de prejuízo. Aí ele me dá uma ideia de raciocínio aqui, ó. Seus dados iniciais indicam um prejuízo de 3 mil, apenas considerando custos variáveis, né? No caso, o custo da mercadoria vendida, despesa fixa, e isso sinaliza uma pressão de alta de custos fixos em relação à sua margem de lucro. Ou seja, o seu custo fixo está muito elevado em relação à margem de lucro que você pratica. Então você tem que estar atento a essa margem de lucro para ver se ela não foi definida no achismo e se está realmente cobrindo. No caso aqui da empresa, não está. Então precisamos avançar para entender melhor as despesas variáveis e a sua liquidez. Né? Liquidez é o valor que você tem em termos de dinheiro para cumprir com algumas obrigações. Então, levantamento de dados de risco, excelente. Então vamos lá, seu lucro bruto foi de 12 mil, como vimos, ele não está cobrindo suas despesas fixas. Agora vamos avaliar a liquidez para entender sua capacidade de honrar compromissos, ok? Ou seja, nós vamos analisar sua capacidade de pagamento de dívidas de contas de curto prazo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Primeiro, ele quer saber as dívidas de curto prazo e o valor atual da sua reserva financeira. Só a gente na planilha de levantamento, dívidas de curto prazo, eu tenho aqui 50 mil e a minha reserva financeira 2 mil. Então vou colocar aqui para ele. Dívidas de curto prazo, 50 mil, ponto e vírgula, 2, as despesas, olha que bug que me deu no cérebro, foi mal, 2 mil. As reservas financeiras, 2 mil reais. Pronto, já informei. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a análise de liquidez da minha empresa por enquanto. Então vamos lá, dívida de curto prazo, reserva financeira 2 mil. Olha só, cálculo e importância da métrica. Analisamos agora a sua liquidez imediata, liquidez e risco. A liquidez imediata compara o que você tem. É legal que ele vai te dando uma explicaçãozinha básica aqui para você poder compreender. Olha aqui, a liquidez imediata compara o que você tem em caixa e aplicações de curtíssimo prazo, com suas obrigações mais urgentes que as dívidas de curto prazo. Ou seja, essas dívidas de curto prazo são aquelas que obrigam o capital de giro, né? Então, o seu índice de liquidez, 2 mil reais reserva, dividido por 50 mil de dívidas, dá 0,04. O que significa 0,04? Que a sua reserva financeira representa 4% das suas dívidas. Muito pouco. Então, o índice de 0,4 significa que você tem apenas 4 centavos, 4% de R$1. Para cada R$1 de dívida que vence nos últimos 12 meses. Muito fraco, na minha opinião, horrível. Então, o raciocínio, se na etapa 1 já identificamos um prejuízo mensal de 3 mil reais de cara, já localizou esse prejuízo,
somado a uma reserva muito baixa de 2 mil e um volume de dívidas de curto prazo de 50 mil, a liquidez é crítica, como eu disse anteriormente. Há uma alta necessidade de capital de giro. É aqui que mora o problema. Quando a empresa começa a chegar nesse tipo de situação, aonde você vai? Você vai aos bancos para recorrer a capital de giro, geralmente caro, 3,5%, 4%, 4,5% ao mês, o que vai ainda agravar mais a sua situação. Então, esse diagnóstico financeiro inicial ele é fundamental para você começar a pensar nesse tipo de situação. André, isso aí só se aplica a empresas grandes. Não, não se aplica somente a empresas grandes. Se aplica a qualquer tipo de empresa que estejam dentro do Simples Nacional, seja ela indústria, comércio ou prestadora de serviço. Você pode usar este GEM aqui, que eu garanto que você vai conseguir, com poucos dados, já fazer um diagnóstico e abrir a sua mente para a situação da sua empresa. Então, primeira análise de desempenho. Analisando os dados da sua margem líquida, ela é negativa. Ótimo, nós já encontramos isso. E já encontramos uma liquidez crítica baixa de 0,04. Para tentarmos reverter rapidamente essa situação, vamos focar no controle de custo. Ele já está dando aqui para mim uma ideia do que a gente pode fazer. Olha, tem que controlar custo. Às vezes tem gordura dentro da empresa que precisa ser lipoaspirada, vamos dizer assim. Então, qual a sua despesa variável que mais incomoda? Aqui ele coloca para a gente qual a despesa variável que mais incomoda, mas você pode usar todas, você pode listar todas da sua empresa e colocar aí para a resposta ficar mais adequada à sua situação. Eu só estou colocando poucos dados para demonstrar o uso desse GEM e explicar alguns conceitos fundamentais para você. Lógico, se você quiser usar mais dados nessa planilha, pode ficar à vontade, sem medo de ser feliz. Então vamos lá, qual a sua despesa variável que mais te incomoda e que está alta? Exemplos, marketing, comissão de vendas, etc e tal. Eu separei aqui nessa planilha despesa variável que mais incomoda, aluguel de equipamentos, né? Então eu vou copiar aqui, R$ 4.500, que ele trabalha com aluguel de equipamentos. Então vou colocar aqui, pronto. Agora ele vai me dar mais uma etapa, cálculo e importância da métrica. Olha só, a categorização do aluguel de equipamentos, se é fixo ou variável, depende do seu modelo de negócio. Tá? Isso aqui ele está dizendo porque depende das empresas. Algumas empresas a despesa pode ser fixa, enquanto a mesma despesa em outras empresas pode ser variável. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas o propósito dessa prática, vamos torná-lo como uma despesa variável otimizável. Amém. Porque aluguel de equipamentos talvez poderia ser fixo, tá? Mas aqui ele considerou variável, não tem problema. Vamos lá, revisão do lucro líquido inicial, 3 mil negativo, cálculo da etapa 1, despesa variável otimizável, 4.500 de aluguel de equipamentos. Então, raciocínio, o foco na despesa que te incomoda é estratégico, pois a otimização dos custos variáveis tem um impacto direto e imediato na sua margem de lucro por venda, margem de contribuição, o que é vital para reverter o prejuízo atual. Otimização, né? Ajuste e otimização, simulação do cenário. Ótimo. Vamos simular um cenário de otimização de custo. Ele vai te dar aqui um cenário agora de otimização de custo, de melhoria desses custos. Se você conseguisse reduzir a despesa variável com aluguel e equipamentos em 15%, aí você vai simular 10%, 5%, 3%. É só você mudar aqui. Olha, simule agora com 10%, simule agora com 9%. Tá? Por exemplo, negociando o contrato, trocando de fornecedor ou comprando o equipamento e substituindo o aluguel por depreciação, manutenção, o que dilui o custo. Bom, porque a depreciação ela reduz o valor do seu lucro. Por exemplo, vou dar um exemplo básico da depreciação. O governo permite que você recupere em máquinas e equipamentos, por exemplo, o que você investiu nessas máquinas e equipamentos, certo? Reduzindo o lucro tributável do imposto de renda. Beleza, sem problema nenhum, tá? Só que isso tem variações para Simples Nacional, para lucro presumido e para lucro real. Uma outra aula nós podemos falar sobre isso, tá? Qual seria o seu novo lucro líquido projetado ao ver o impacto tal? Então eu quero saber, vamos lá, quero saber. Vamos lá, o que ele vai simular para mim. Excelente iniciativa. Então ele já me deu aqui, cálculo da otimização. Despesa variável, 4.500, redução de R$ 675, já fez todos os cálculos aqui para mim, 4.500 vezes 0,15. Nova despesa variável projetada,
4.500 dá 3.825. Aumento no lucro líquido de R$ 675. Por quê? Quando você reduz uma despesa, e isso aqui é uma coisa interessante, não é só despesa variável. Toda despesa que você reduz, o valor reduzido na despesa, ele aumenta diretamente o lucro. É simples assim. É mais dinheiro no seu bolso. Então vamos lá. Novo lucro líquido projetado. Lembre-se que o lucro líquido inicial era um prejuízo de 3 mil, né? Que calculamos na etapa 1, considerando as despesas fixas, blá blá blá, tudo aqui que nós colocamos. O lucro líquido inicial parcial, 12 mil menos 15, daria 3 mil de prejuízo. Agora vamos adicionar a despesa variável de aluguel ao cálculo do prejuízo. O prejuízo real original, 3 mil vai dar R$ 7.500. Então, seu prejuízo inicial não era só de 3 mil, porque não estava computado o aluguel. Olha que interessante que ele vai fazendo. É de R$ 7.500 de prejuízo mensal. Ou seja, você está tirando dinheiro do seu bolso para bancar a sua empresa. Isso aqui que está dizendo. O novo cenário projetado. Ao reduzir o aluguel em R$ 675, o prejuízo ele diminui. Ou seja, você enxugou despesa, só que aqui no caso, em vez de aumentar lucro, você está diminuindo prejuízo, porque a sua empresa está em prejuízo, né? Então aqui 7.500 mais 675, você passa por um prejuízo novo de R$ 6.825, já diminuiu um pouquinho. Então quanto mais você enxugar, mais você comprar mais barato de fornecedores e melhor vai ser a sua situação aqui. Então o lucro líquido ou prejuízo aumentaria ou diminuiria de 7.500 para 6.875 com essa redução. Redução e importância. Então ele mostra para a gente aqui, você viu que uma negociação de 15% em apenas um item já melhora o seu resultado? Já melhorou, né? Então, vamos lá, que representa 9% de recuperação do prejuízo inicial de R$ 7.500. Então, aplicação prática e seu ponto de equilíbrio. Olha lá, o lucro líquido aumentaria ou o prejuízo diminuiria em 675. Agora a pergunta-chave para a sobrevivência do negócio é qual é o seu ponto de equilíbrio. Você sabe qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Onde você consegue fazer um equilíbrio entre as despesas fixas e variáveis? Então nós vamos lá. Ponto de equilíbrio, o que está dizendo para mim? Ele é a receita mínima, ou seja, é o mínimo que você tem que vender, que você tem que faturar para você não ter prejuízo. Basicamente é isso que é o ponto de equilíbrio, né? Para você cobrir lá seus custos fixos, custos e despesas fixas e variáveis. Então, para calcular os custos, para isso nós precisamos consolidar as despesas totais. Então, custos variáveis por venda, 13 mil. Despesas fixas, 15 mil. Despesas variáveis otimizáveis, aluguel, 4 mil reais. Atenção, né? Ele te dá algumas informações básicas. Atenção, como o ponto de equilíbrio é calculado com a margem de contribuição percentual, precisamos saber os custos e despesas variáveis por venda, custos tal. Então vamos assumir que o aluguel dos equipamentos, 4.500 é uma despesa fixa. Para simplificar o cálculo do ponto de equilíbrio, ele não varia no volume de vendas dos meses. Você paga 4.500 independente de 10 mil ou 30 mil. Tá? Isso aqui é o normal de um custo, uma despesa fixa. Como eu disse, despesa variável aumenta conforme você aumenta as vendas. O fixo não, ele se mantém constante. Então lá, dados e cálculo do ponto de equilíbrio. Então ele me deu a receita total, 25 mil, custo de despesa variável, 13 mil, as despesas fixas, 15 mil, mais o aluguel, 19.500. Então calcule o ponto de equilíbrio, que é o faturamento mínimo que você precisa ter, né? Então ponto de equilíbrio, farol, tal. Então calcule, por favor. Vou dar um por favor para ele aqui, ser educado. Vamos lá, o que ele vai fazer para mim. Então, cálculo do ponto de equilíbrio. O legal desse genzinho, desse assessor financeiro que eu criei para você criar diagnóstico, é isso daqui, ó. O ponto de equilíbrio, ele me dá aqui, ó, despesa fixa total dividido pela margem de contribuição percentual, né? Então, calcular a margem de contribuição em porcentagem. Então, os custos variáveis, 13 mil, receita total, 25 mil. Então, ele vai me dar o quê? Um cálculo da porcentagem dos custos variáveis. Já fez isso para mim. Custo variável representa para mim 52% da minha receita bruta. Ou seja, o meu custo variável está alto, ele está ali 52% da minha receita bruta. Cálculo da margem de contribuição.
que vai ser 1 menos o percentual dos custos variáveis, que vai ser 0,48. Então a margem de contribuição percentual é 48%, tá? Então eu preciso desse valor para cobrir o quê? As minhas despesas fixas, vamos falar assim, ainda gerar lucro, né? Então passo 2, calcular o ponto de equilíbrio. Ele está calculando para mim aqui agora. O que eu vou fazer? Pegar as minhas despesas fixas totais, está aqui R$19.500, dividido pela minha margem de contribuição, que vai ser 40.625. Esse é meu ponto de equilíbrio financeiro. Eu preciso vender R$40.625, mínimo para não ter prejuízo. Aí você volta na planilha. Qual que foi o seu faturamento? 25 mil. Tá vendo? Aí você compara com o seu ponto de equilíbrio. 40.625. Então você está abaixo do seu ponto de equilíbrio. Por isso que você está tendo prejuízo na sua empresa. Então ele faz um raciocínio importante, né? Que você vai dizer que você precisa aumentar as suas receitas e cortar custos, né? Então vamos lá, interpretação dos resultados. Seu ponto de equilíbrio, 40 mil, significa que você faturar menos que isso terá prejuízo, que eu acabei de falar. Dado que sua receita inicial é 25 mil. Aqui ele faz aquela análise comparativa que eu falei para vocês. Então aqui o que está dando de folga? Em vez de ter folga financeira, você está num arroxo financeiro de 15.625, que é a receita que você tem hoje, menos o ponto de equilíbrio que você precisa faturar para zerar o seu lucro e cobrir as suas despesas, né? Então agora a reflexão estratégica, liste o risco que essa folga negativa de 15 mil não cobre. Uma coisa importante, quando às vezes as empresas chegam nesse arroxo de 15 mil, elas vão lá no banco e recorrem a capital de giro, justamente para cobrir essa situação e equilibrar esse ponto de equilíbrio. E dali para frente achar que vai ter lucro, só que pode agravar ainda mais a sua situação, porque entra uma situação chamada juros que você tem que devolver para o banco junto com o capital que você tomou. Então tome muito cuidado nesse tipo de situação. Então a reflexão estratégica, né? Ele vai listar o risco que essa folga negativa não cobre e a oportunidade que a análise do ponto de equilíbrio revelou, né? Então aqui a IA ela força uma reflexão. Aí eu vou perguntar, qual a reflexão? Por favor. Então vamos lá, qual a reflexão? Então vamos lá, a reflexão estratégica sobre a folga negativa. O risco da folga negativa não cobre. O risco mais imediato que essa folga negativa gera de 15 mil não cobre incapacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. Ele já me deu aqui, eu já tenho dívidas de curto prazo ali, né? Então ele não está cobrindo. O risco selecionado, aumento crítico de endividamento, aí entra aquilo que eu te falei. Você toma cuidado para não entrar no efeito bola de neve, pegando mais dinheiro sobre dinheiro, mais empréstimo sobre empréstimo. Então vamos lá, a oportunidade que a análise do ponto de equilíbrio revelou. A análise do ponto de equilíbrio de 40.625 revela exatamente onde o foco deve estar. Oportunidade selecionada, foco claro e quantificável para o aumento de receita. Eu já havia dito isso aqui para vocês anteriormente, mas sim, a oportunidade está em criar campanhas de venda estratégicas de precificação que visem exclusivamente fechar a coluna de 15 mil. Tá, o que ele está dizendo aqui para mim é que talvez o meu problema também, além de custo, além de endividamento de curto prazo, pode estar na formação do meu preço de venda. Eu posso estar perdendo dinheiro nisso daí. Vamos lá, revisão e reflexão, plano de ação. Agora ele cria para mim aqui nessa opção um plano de ação. Então ele me dá uma excelente autoconsistência para consolidar 3 ações imediatas e práticas que você pode implementar na sua próxima semana. Aumentar a folga em relação ao ponto de equilíbrio ou construir uma sua reserva. Essas são as suas tarefas de saída. Aí eu vou perguntar só mais uma coisinha aqui para ele, né? Defina estas reflexões. Vamos supor que eu queira que ele detalhe isso para mim, né? Então ele vai definir para mim essas reflexões. Olha lá, negociação, ele vai me dar aqui as prioridades e as ações imediatas que eu posso fazer. Negociação com custo, foco no caixa da imprenta, lá, regra das 24 horas para recebíveis, priorizar a cobrança e antecipação imediata de todos os valores. Toma cuidado isso aqui, pessoal, muito com máquina de cartão, que se você já colocar antecipação automática lá, você já vai estar pagando uma taxinha para sua operadora de máquina de cartão.
e aumento da receita, com foco no ponto de equilíbrio. Criar uma oferta de vendas clara, lógico, um preço correto, né? E aumentar a sua folga e gerar R$ 5.000. Então, conclusão e desfecho final. Olha só, ele faz para nós aqui um resumo da nossa aula de hoje, o que é possível você fazer com esse gen, o diagnóstico é possível você fazer com ele. Tá? Métrica 1, lucro e ponto de equilíbrio. Você tem um prejuízo de 7 mil e precisa de 40 mil de faturamento. Beleza, então isso aqui você descobriu. Você tem que sair desse prejuízo, aumentar esse faturamento para você quebrar essa lacuna de 15.625. Métrica 2, liquidez. A sua liquidez é crítica. Você precisa o quê? Aumentar reserva financeira e diminuir dívidas de curto prazo. Priorizar a geração de caixa, talvez focando aqui também numa análise do seu preço de venda, né? E negociação das dívidas, ou seja, rolagem. Jogar essas dívidas para frente, tentar o máximo que você conseguir reduzir, talvez, o valor mensal dessas dívidas. Insight estratégico sobre a margem de contribuição é de 48%, esse percentual ele é bom, tá? O problema não está em quanto você ganha por venda, mas sim no volume de venda está insuficiente. Eu já digo aqui, já olhe também o seu preço de venda. Aí ele vai ficar conversando com a gente. Se você quer mais informações, ele vai ficar te dando mais informações detalhadas para você agir sobre a sua situação. Então aqui, ó, use esse prompt com diagnóstico na próxima semana, blá, blá, blá. Aí você chegou nessa conclusão, fez essa análise, dá o prazozinho de uma semana, implementa as ideias e aí você refaz aqui a sua planilha e realimenta com dados. Gostaria que eu formatasse 3 ações imediatas, um checklist prático para você usar a partir de amanhã? Vamos colocar assim aqui, só para a gente dar uma passada rapidinho para a gente finalizar. Vamos ver o que ele vai criar para a gente. Olha aqui. Ele já me deu um checklist das coisas que eu preciso fazer, com o objetivo de reduzir R$ 7.500 de prejuízo e fechar o faturamento 15 mil, aumentar, né, em relação ao nosso ponto de equilíbrio. Aí ele vai fazer aqui, ó, tarefa, renegociar o aluguel e equipamentos. A fazer, contatar o fornecedor do aluguel amanhã, apresentar uma contraproposta, buscando 10% de redução, você vai ser sincero com ele e mostrar a sua situação. Né? Pesquisar 2 orçamentos de fornecedores concorrentes, com barganha. Se a negociação falhar, avaliar a viabilidade da compra do equipamento a longo prazo. Isso daqui já você tem que avaliar bem avaliado, porque a situação já está crítica, né? Você já está com prejuízo abaixo do ponto de equilíbrio com financiamento de curto prazo. Vamos lá, geração imediata de caixa, liquidez, ele vai te dar tarefa, fazer um levantamento de todos os valores a receber de clientes, criar um processo de cobrança, analisar o custo real das taxas de antecipação, dividir as taxas de incluir aqui as caixas de cartão de crédito, né? E você começar a dar uma olhada nisso daí. Tá, são 3, foco no faturamento do ponto de equilíbrio, campanha de vendas com foco em equilibrar a situação, você chegar no ponto de equilíbrio. Vai te dar aqui, identificar o produto ou serviço que tem maior margem de contribuição, desenhar uma oferta especial com 7 dias de receita, focar na promoção em clientes antigos mais satisfeitos. Pronto, sugestão é o próximo passo. Agora você tem um plano que quer que eu ajude a detalhar, por exemplo, como preparar o roteiro de negociação. Tá vendo? Ele vai te ajudando, esse gen, ele vai te ajudando, ele vai te dando ideias, ele vai abrindo a sua mente para você conseguir sair do prejuízo, alcançar ponto de equilíbrio, melhorar sua receita bruta e ter lucro. Eu vou parar por aqui, mas se você quiser, esse gen eu vou deixar disponível gratuitamente para você. É só você entrar aí na descrição do vídeo, no nosso grupo do Telegram, onde nós fazemos a nossa interação, que eu disponibilizarei o link lá. Entra no Telegram, fala meu nome é André, eu quero o link da aula do professor André que fala sobre diagnóstico financeiro. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.